Então, hoje nós vamos ver este capítulo 8, um convite à adoração. Eu acho que eu vou ler aqui primeiro os objetivos do próprio livrinho aqui que nós estamos seguindo. Então, no final dessa lição, nós precisamos alcançar esses 3 objetivos. Nós precisamos saber que Deus é Senhor e por isso ele deve ser adorado. Nós precisamos buscar, em segundo lugar, nós precisamos buscar conhecer mais a Deus, para que nós possamos adorá-lo corretamente, né? E em terceiro lugar, nós precisamos avaliar a nossa adoração que nós temos oferecido a Deus. Será que a nossa adoração que é oferecida a Deus, ela está sendo bíblica? Ela está sendo executada em conformidade com as Escrituras? Então, primeiramente, nós precisamos saber que Deus é Senhor. Nós precisamos saber que nós precisamos conhecer mais a Deus para adorá-lo corretamente. E, em terceiro lugar, nós vamos ter a capacidade, no final dessa lição, de julgar nós mesmos, de avaliarmos a nós mesmos se o que nós estamos oferecendo a Deus, se o culto que nós oferecemos a Deus, ele é bíblico ou não. Fazendo uma breve introdução, aqui está meio bugado para mim. Vocês estão vendo certinho? Não, eu estou vendo certinho. Está vendo certinho a introdução? Introdução. Tá. Nossa, para mim que está tudo desconfigurado. Não. Vou fazer breves apontamentos da adoração para a gente começar a fundamentar, né, o nosso assunto aqui. E eu fiz aqui com as minhas palavras mesmo, do que eu lembrava, e eu vou ler, que vai ficar mais fácil. Percebemos com a leitura do Velho Testamento que Deus estabeleceu alguns padrões para a adoração. Os sacrifícios, eles tinham que ser feitos somente no tabernáculo, e depois passou a ser feito no templo. A estrutura física do tabernáculo, ela foi dita por Deus. As medidas internas e externas, o tipo de material usado, a forma dos utensílios, o peso e o... O peso e o tipo... Aí. Ai, o meu irmão ligou o PC. Não, isso, agora resolveu. O peso e o tipo do metal para fabricar os objetos, a posição que ele deveria ser montado, porque o tabernáculo era desmontado, era montado. Então, a posição que ele deveria ser montado, tanto em relação à organização das tribos, quanto às direções cardeais, se era para o norte, o que deveria ser apontado para o norte, o que devia estar para o sul, o que devia estar para o leste, o que devia estar para o oeste, e etc. Os materiais, os objetos e suas respectivas posições, as substâncias e a frequência dos rituais foram estabelecidos por Deus. Deus dizia a eles todas essas coisas. Por exemplo, não podia ser usado fogo de fora do tabernáculo. O incenso usado ali não podia ser usado, por exemplo, nas casas, ou não poderia ser comercializado. Os rituais, eles tinham hora certa para acontecer, alguns pela manhã, outros pela tarde, e outros se repetiam em datas marcadas. Os móveis tinham posição determinada, uns pela esquerda, outros pela direita, uns na entrada e outros pendurados. Somente os levitas, os sacerdotes, podiam manusear esses objetos e executar os rituais. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo, se antes ele observasse outras regras de rituais, de preparação, de purificação,
que envolvia jejuns, privação de sono e outras coisas mais. Essas regras estabelecidas, quando observadas pelo povo, provocavam a aceitação de Deus dos rituais e do culto e o oferecimento das ofertas. Quando não eram observadas, Deus simplesmente não aceitava. E, em alguns casos, alguém podia até perder a vida. A história de morte de Uzá, um homem da tribo de Levi, ela está descrita no segundo livro de Samuel. E Uzá, ele quis segurar a arca da aliança para que ela não caísse do carro de bois, quando estava trazendo dos filisteus, trazendo a arca de volta. E ali diz assim, a ira do Senhor, quando ele tocou na arca, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Simplesmente porque ele não era permitido a ele tocar na arca. Com o que foi exposto aqui, com essa breve narrativa aqui, o que você consegue concluir sobre a adoração? Você consegue pensar, o que você consegue concluir pensando em adoração? Isso aqui que eu li aqui. Será que a adoração ela é feita de qualquer forma? Será que é uma coisa séria? Será que a gente precisa saber de algumas coisas antes de prestar adoração a Deus? Eu acho que a gente pode concluir isso, que Deus ele é muito minucioso em estabelecer esses padrões, essas regras, para que coisas básicas e simples, como o material que era usado no tabernáculo, isso foi totalmente estabelecido por Deus. É Deus que dizia, olha, vocês precisam usar essa madeira e esse tipo de madeira, vocês vão tratá-la dessa forma, vocês vão cortá-la dessa forma, vocês vão lixar, vocês vão envernizar, vocês vão cobrir de ouro, de metal, de bronze, vai colocar uma sapata de tal material. As vestes daqueles que entravam nesse tabernáculo, elas tinham todos os detalhes assim minucioso, né? Então não é de qualquer forma. A gente pode concluir assim que a adoração a Deus não é de qualquer forma. E Deus, ele está sim atento e observando esses padrões, se realmente nós estamos atentos a isso. Avançando para os nossos dias, ao observar os cultos realizados pelas mais diversas denominações, o que você pode perceber? Há alguma preocupação em saber quais são as ordenanças de Deus para oferecer a Ele um culto? Eu não sei se você participa de outra igreja, se você assiste culto de outras igrejas, de outras denominações. Será que você vê assim, na maioria dos cultos que a gente participa ou assiste, você percebe essa preocupação das ordenanças estabelecidas por Deus para se oferecer um culto a Ele? Será que o culto ele deve ser realizado observando o que as Escrituras Sagradas prescrevem? Será que a Bíblia tem alguma coisa assim, estabelece algum padrão para a gente oferecer culto a Deus? Um culto adora quem? Nós estamos adorando a quem no culto? Tem o objetivo de agradar a quem? Se oferecemos o culto a Deus, se nós oferecemos esse culto a Deus, será que é necessário saber o que Ele deseja que façamos em um culto? Olha quantas questões nós precisamos responder. Será que nós podemos agradar a Deus se oferecemos um culto que Ele não pediu? Será? Então, este capítulo ele aborda esses fundamentos da adoração e mostra alguns princípios bíblicos que devem orientar o culto que nós prestamos ao nosso Senhor.
E agora nós vamos ler o texto base do nosso estudo, que se encontra no livro de Isaías. Aí, está na tela. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Isaías, capítulo 1, do verso 10 ao 20. Alguém gostaria de ler? Isaías 1, 10, 20. Dez ao 20. Isso. Isaías 1, 10 ao 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesados, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei-o ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Amém. Então, o primeiro fundamento da adoração, ou o princípio da adoração, é este: o Senhor é Deus. O que se destaca na profecia de Isaías é o seu rico conceito acerca do Deus eterno. Ele tem um rico conceito, ele fala muito sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Para o profeta, Deus se eleva acima de todas as coisas terrenas. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós vemos esses termos utilizados por Isaías. O alto e sublime que habitou a eternidade. O poderoso de Israel. O Criador de todas as coisas e eterno que fez todas as coisas. Deus dirige o curso da história. Não há outro Deus além dele. E não tem nenhuma intenção de repartir sua divindade com qualquer rival humano. Ele é o Deus de sabedoria e poder. Além disso, ele é apaixonadamente ético, o santo. A respeito dele, os próprios serafins, anjos, santos, cantaram: Santo, Santo, Santo. No verso 2, nós podemos ver que de quem vem a mensagem de Isaías, né? Diz lá: o Senhor é quem fala. E convoca toda a criação para ouvir, como testemunha. E ali a criação é testemunha da dura sentença que seria proferida contra o reino de Judá, o reino do sul. Deus tinha feito uma aliança com este povo. No entanto, eles não honraram a parte deles, enquanto Deus, por misericórdia e bondade, se manteve fiel. Esse início do livro nos apresenta o fundamento para a nossa fé e para a nossa adoração. Ou seja, nosso Deus é o Senhor da aliança. Por isso, nós devemos ouvi-lo, isto é, prestar atenção às suas palavras.
e guardá-las na mente e no coração, tratá-las com dignidade e respeito, e obedecê-las de forma integralmente. Ouvir a palavra de Deus com diligência e reverência é crucial para determinar o tipo de culto que vamos oferecer a Ele. O povo de Judá, aqui, ao contrário, ele se esqueceu de Deus. Estava idolatrando o próprio ato de cultuar. Eles não estavam levando em conta o que Deus queria para o culto. Então, Deus os acusa assim, no verso 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? E eu completo assim. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios se vocês me tratam como um Deus qualquer? O culto deles não era aceito por Deus. Um irmão nosso, ele diz assim: mero ritualismo exterior não pode satisfazer a Deus, de jeito maneira. A retidão é mais do que uma mera participação no templo. Tanto o ritualismo quanto o sensualismo são igualmente falsos. O formalismo e o viver carnal são pura estupidez. Ninguém pode escapar, olha só, do foro judicial da consciência diante do qual Deus chama a juízo todos os homens. Deus, ele conhece o nosso interior, o nosso coração, ele julga a nossa consciência. Assim, uma mudança genuína do coração é mais importante do que a conformidade ao ritual. Então, o Senhor é Deus. Esse é a primeira coisa que nós precisamos pensar sobre a adoração. O segundo princípio, o fundamento é esse. Deus, ele é quem comunica o padrão. Deus, ele começa a expor sua sentença fundamentando-a com a denúncia de rebelião contra ele. Isso é, o desinteresse pelo conhecimento, é o que nós percebemos aí pela leitura. O desinteresse pelo conhecimento dele, pecados e iniquidades generalizadas, corrupção, abandono do Senhor ou abandono da aliança, blasfêmia do santo, ou seja, eles desdenharam do santo, eles menosprezaram o santo, eles desprezaram o santo, eles abominaram o que é santo, e eles voltaram para trás, nós vemos aí também. Esse voltar para trás, ele tem o sentido de voltar para a prostituição, se voltar para uma mulher adúltera, se transformaram ou se tornaram em forasteiros, sem direção. Daí vem a total rejeição de Deus pelo culto prestado por eles. E com isso, como a nação se encontrava? Se encontrava doente, cheia de feridas, não tratadas, eles estavam tomados pela insanidade, eles estavam totalmente largados às traças e totalmente vulnerável ao inimigo. E nós vemos aí no texto também que se não fosse o Senhor, se não fosse Deus e a sua fidelidade e misericórdia, eles já teriam sido exterminados, no verso 9. Assim, de jeito maneira, podemos seguir e adorar a Deus. Quantos de nós já foi a um culto com o objetivo de resolver alguma pendência que julgamos ter com Deus? Será que eu e você nunca utilizamos de um culto para nos sentirmos perdoados por alguma falha recorrente durante a semana? Nós somos... Deixa eu mudar aqui. Nós somos inclinados a resolver nossa relação com Deus por meio de mais uma reunião de oração e mais um momento de culto. Essas são práticas bíblicas e são boas, mas é preciso olhar mais fundo como Deus fez e faz, né, em relação a nós e fez em relação a Israel e Judá. Não basta a multidão de cultos. Ele quer obediência do coração em vez de sacrifícios
de animais oferecidos por hábito ou tradição. Deus, ele aponta aqui nesses versos o sacrilégio dos sacrifícios, ou seja, o pecado contra a própria adoração. Ele aponta o sacrilégio dos sacrifícios desacompanhados de obediência de coração e vida. Nós vemos aí no verso 11. A gordura e o sangue eram separados para adoração a Deus nesse tipo de sacrifício de animais, mas o Eterno declara seu aborrecimento, a náusea com essas formas, pelo fato de virem de adoradores insinceros. Eles não eram sinceros de coração. Deus via o coração deles. Verdadeira adoração é mais do que mera participação no templo. E para contemplar a face de Deus, requer-se mais do que um presente qualquer que nós entregamos a Ele. Iniquidade e ajuntamento solene não combinam. Iniquidade e ajuntamento solene. Não tem como você harmonizar isso. Incenso e invocação são abomináveis quando desprovido de verdadeira sinceridade. Aqui está o nosso grande poder de transformar algo bom e agradável a Deus em algo que causa náusea em Deus. Elias, Por isso, oi. pode falar. A hora que você puder, eu falo. Só terminando. Por isso, Deus expressa repugnância pelas festas da lua nova deles, as solenidades na devida estação. Deus sempre esteve mais interessado na nossa atitude espiritual em relação a Ele e ao nosso semelhante também, do que nos muitos sacrifícios. Pode falar, Rafa. Eu gosto, desde a primeira vez que eu ouvi esse texto eu nunca esqueci. É um texto que me marcou muito, assim, né? Ainda mais ali o versículo, o das mãos, o 15, né? 15. Estendeis as mãos, mas não multiplicai as orações, mas não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É excepcional, eu acho isso, nossa, porque não é sobre nós, né? Não é sobre vocês, é sobre Ele, é sobre Deus. Então, é engraçado que ele cita todas as características do culto que são definidas lá por Moisés, né? Então tem que ter as festas da lua nova, as festas da não sei o quê, o sábado. Ele só fala o que está certo. Mas o problema não é fazer as coisas, é porque as suas mãos estão cheias de sangue. Eu imagino o povo erguendo as mãos para o céu e adorando, e Deus olha para baixo e vê as mãos cheias de sangue, né? Cheias de pecado. Então, nossa, isso é muito forte. Porque ele não questiona o ato do culto. Vocês têm que. É o sábado, a lua nova. No nosso caso aqui, então, é o culto dominical, a ceia do Senhor, a Eucaristia, a liturgia. Mas a gente participa como quem? Como quem está com as mãos cheias de sangue. Nossa, eu acho excepcional, assim, é pesado, né? Uma sensação de vergonha alheia, não é? Assim, você fala, nossa Deus, tem misericórdia de nós. Dessa forma, não. Mas, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Acho que é aqui. Dessa forma, Deus jamais aceitará a nossa adoração. Mas Deus, ele comunica a nós o padrão e ele nos mostra o caminho. Deus, ele revela o cerne da acusação contra Judá aqui. Ele mostra que o cerne da acusação dele é a corrupção do sistema legal de Jerusalém e a sua injustiça social. Nós vemos aí no verso 17, no 21, no 26, 27.
Deus aponta a situação operante da nação, a corrupção e injustiça, como o sinal da decadência e depravação do coração deles. Dificilmente uma nação que observa os preceitos eternos de Deus se sucumbe dessa forma em corrupção e injustiça social. A preocupação com os necessitados não pode ser confundida. Olha só, a preocupação com os necessitados não pode ser confundida com fé salvadora. No entanto, é resultado de uma fé viva em um Deus que é justo e bondoso. Logo, seus adoradores também serão justos e bondosos. A prática da justiça pelo crente deve ser constante, senão sua adoração será rejeitada de pronto por Deus, assim como estava rejeitando a adoração desse povo aqui. Então, se assim nós agimos, nós somos aceitos por Deus e a nossa adoração também é aceita. O único caminho de volta à aceitação por parte de Deus e a sua verdadeira adoração começa pelo arrependimento. Ele não pode perdoar uma pessoa que não se arrepende. Mas no caso do verdadeiro arrependimento, a bênção acompanha o perdão espiritual. Vejamos aí o que está escrito no verso 18. Deus exige a ação judicial divina. Ele diz, vinde então e arrazoemos. Literalmente está dizendo assim, vinde então e vamos julgar a causa. Vinde então e vamos discutir sobre a situação. Mas o ultimato, a decisão final de Deus é sempre de graça e misericórdia. Ele sempre usa de graça e misericórdia. Ou seja, o que está implícito é arrependa-se e seja perdoado. Escarlata e carmesim eram as cores das vestes usadas pelos príncipes a quem Isaías pregava. A promessa é que, mesmo que os pecados sejam profundamente impregnados e tão irremovíveis como a mancha de sangue, a graça de Deus pode restaurar o caráter, a brancura moral e a pureza. A Confissão de Fé de Westminster ensina que, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. O caminho é o único. O caminho para o povo de Judá era um só, o caminho do arrependimento. Não podemos esperar que o culto que nós oferecemos, irmãos, a Deus seja aceito sem antes nós ouvir do próprio Deus o que ele deseja. Isso é lógico, não é? A prática da justiça, da piedade, da bondade, ou seja, dos atributos de um verdadeiro cristão, dos frutos do Espírito, que é listado ali em Gálatas 5:22, constitui o fundamento da aceitação de nossa adoração a Deus. Então, nós precisamos conhecer o Deus que nós adoramos. Que Deus é esse que nós adoramos? A primeira coisa, nós precisamos saber que o Senhor é Deus. O Senhor aí ficou em minúsculo, né? Mas seria maiúsculo. O Senhor é Deus. Sua natureza e características o tornam único e distinto de toda a criação. A aceitável adoração depende muito desse entendimento. Sabia que o Senhor é Deus. Ele é distinto, ele não é como nós, ele não é criatura, mas ele está acima de todas as coisas. O Deus que nós adoramos, ele é um ser espiritual. Ele não tem corpo, por isso nós o adoramos em espírito. O Deus que adoramos é um ser independente. Ele é autoexistente,
não depende e nem se sujeita a nada e a ninguém. Deus sempre existiu e ninguém o criou. Esse é o Deus que nós adoramos. O Deus que nós adoramos é um ser imutável, um ser estável. Ele é fiel e é perfeito. Ele não muda em nada. Somente pode ser imutável quem é independente. Aqueles que estão sujeitos a mudanças são dependentes de algo ou alguém. E Deus não é assim. Ele é imutável, ele é estável, ele é fiel e perfeito. O Deus que nós adoramos é um ser infinito. Ele não pode ser medido, entendido plenamente. Não é limitado ao tempo e ao espaço, pois ele é eterno e atemporal. Ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Parando um pouquinho agora, você consegue entender a grandiosidade do Deus que nós servimos? Eu acho que a nossa mente é muito limitada para entender isso, assim, sabe? Mas nós vamos fazer um esforço. Você consegue, né, entender a grandiosidade do Deus que nós servimos? Com esses simples pontos aqui que foi colocado. Como que então nós devemos nos colocar diante dele? O Senhor, esse Deus, ele não deve ser esquecido, jamais. E nós precisamos tomar muito cuidado de esquecer dele. A nação de Israel, vou mudar aqui. A nação de Israel, ela viveu de altos e baixos períodos entre obediência e desobediência a Deus. O livro de Juízes deixa isso bem claro, né? Se você lê o livro de Juízes, você percebe assim, essa dinâmica, né? Nós vemos, por exemplo, no capítulo 2, no verso 10 e 11. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, ou seja, esqueceram de Deus, pois serviram aos Baalins. Nós precisamos estar cientes deste risco que eu e você corremos de esquecer Deus. E isso vai culminar em uma única coisa: o desvio de nossa adoração. Imagina a nossa adoração, a nossa comunicação com Deus sendo prejudicada, sendo Ele o dono da vida, sendo Ele o Deus da vida. O que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer, nós vamos falecer. Então, o culto que Deus quer. Falamos aqui sobre Deus, que Deus ele exige um culto que lhe agrada e ele é quem determina o culto que lhe agrada. Falamos dos cuidados, falamos de Deus, mas afinal, o culto que Deus quer, qual é o culto que Deus quer, que lhe agrada? Deus requer de nós um culto vivo, um culto santo e agradável a Ele. Isso se refere à vida, a um culto comunitário. O culto é prestado a Deus, o culto é prestado a Deus. Ele é quem deve ser agradado e engrandecido. Os adoradores não compõem a assistência do culto. Você consegue compreender isso? Os adoradores, eles não compõem a assistência do culto.
o Deus Trino, ele está sozinho assistindo enquanto nós fazemos a apresentação do culto. Não cabe a nós aprovar a qualidade do culto, a qualidade do louvor. Isso cabe exclusivamente a Deus. A nós só nos cabe clamar por misericórdia e graça, por estarmos diante de um Deus terrivelmente santo. Disso sabia muito bem o profeta Isaías, quando esteve diante de Deus em uma visão. E logo ele percebeu a gravidade da situação em que ele se encontrava. E logo ele clamou: ai de mim. Será que Isaías, ele sabia quem era Deus? Será que ele tinha noção de quem era Deus? A visão que ele esteve diante de Deus, ele esteve diante desse Deus. Eu acredito que ele tinha, muita noção de quem era Deus. E logo ele, olhando para Deus, ele viu quem ele era. Olhando para os serafins, que nem Deus era, estavam se cobrindo os olhos, os pés, e clamando: santo, santo, santo. Imagina Isaías, um pobre mortal, poluído, pecador, que vivia no meio de um povo impuro. A única coisa que ele podia dizer é: ai de mim. Ou seja, estou lascado. A adoração a Deus, ele requer duas coisas, basicamente. A adoração requer conhecimento de Deus. É importante conhecer o Senhor e saber que é a Ele que temos de adorar, para cultuar corretamente. O nosso irmão Heber Campos, ele disse essa frase aí, entre parênteses, entre aspas, né? Quanto mais conhecermos a sua natureza, o seu caráter, então melhor lhe prestaremos um culto. A adoração requer santidade. A adoração requer conhecimento de Deus e também requer santidade. O culto que Isaías estava presenciando em seus dias era um culto vazio, pois o povo não era íntegro em suas condutas diárias. Não se pode apresentar diante dele, de Deus, de qualquer modo e querer que ele se agrade. Deus abomina essa conduta. Nós devemos nos aproximar crendo em Cristo, sim, como nosso mediador, o qual nos garante ou nos garantiu o acesso a Deus. Mas sempre nós precisamos ter cuidado, nós precisamos tomar os devidos cuidados. Enfim, Deus é santo e deve ser tratado como tal. Do mesmo modo, a adoração que lhe prestamos. Alguém tem alguma coisa para dizer? Fiquem à vontade. Uma aplicação. Você conhece o Senhor a ponto de adorá-lo corretamente? Eu vou deixar um tempinho aqui, um silêncio para a gente pensar um pouco. Você conhece o Senhor a ponto de adorá-lo corretamente? Será que você oferece a ele um culto bíblico? Pense no culto de hoje, da manhã. Será que eu prestei um culto bíblico a Deus? Será que eu se acheguei diante deste culto sabendo quem Deus é e o que Ele desejava para mim? Será que o seu culto familiar tem sido feito da forma correta? Será que tem reverência diante da mesa, diante da sala, onde estiver? Alguém quer falar? Eu queria falar assim, se ninguém for falar. Pode falar, Dougrinhas. É que é o seguinte, desde o assunto é muito interessante, é um assunto que, como o Rafael disse, é um assunto que chama a nossa atenção em muitos aspectos, porque a gente, de certa forma, a gente se encontra no texto, né? Claro.
Porque a gente faz uma avaliação, uma autoanálise, claro, a gente é crítico, né? Então você lê o texto e não se incluir nele seria muito leviano da nossa parte, né? Então a gente tem que olhar e fazer uma autocrítica aqui a gente, tá? Acho que o primeiro ponto que me chama, que a gente tem que deixar claro é que a gente é pecador. De maneira alguma nós vamos chegar diante de Deus sem pecado, né? Então, em meio ao culto a gente está. Mas eu penso que a gente faz as coisas de forma muito automática, eu penso. Por exemplo, a gente chega e toma ceia de forma displicente, nós chegamos para o culto de forma displicente. Há um tempo atrás, a liturgia da igreja ela era invertida. Não sei se vocês percebem que o Misael ele inverte a liturgia. Geralmente, a liturgia nas igrejas é assim, você começa lá, tem uma introdução lá, né, uma leitura, e aí nós temos os cânticos, depois do cântico, o último é a pregação. Aí vem a palavra, depois a palavra termina. A palavra é a última coisa que acontece, vem tudo antes, recado, dízimo, depois a pregação termina. Então, sempre foi assim na igreja, né? E o Misael inverteu isso. Misael foi o único pastor que faz isso, eu acho que é um dos únicos que faz isso. Vocês observarem, todo curso geralmente é ao contrário, né? E isso no começo causou uma certa estranheza. Algumas pessoas falavam assim, nossa, mas eu chego na igreja, se eu atrasar 2 minutos, eu perco o começo da pregação, né? Então, assim, primeira coisa, você não deve atrasar. Já começa por aí, né? Segunda coisa, o pessoal fala assim, mas não teve nem aquele louvor para preparar a gente, né? Outro conceito errado, né? Então você começa a perceber que todos os nossos conceitos estão errados, né? Então a pessoa fala assim, pô, mas já chego, já de cara já começa a palavra, assim, não dá nem tempo de se preparar. Não, mas deveria ter esse tempo, então tem algo errado na tua forma de cultuar. Então você começa a pensar e analisar, você fala, poxa, tá errado, né? Tá errado realmente. Então, assim, por isso que eu falei, a gente começa a fazer as coisas de forma muito automática e até a gente corre o risco de ir na igreja para receber a bênção, né? Para levar aquela, vamos dizer aqui, assim, aquela bênção para a semana, entendeu? Eu vou lá buscar a bênção para a semana. Nós não vamos para responder. Então tá errado. Né? Lá recarregar as baterias para se preparar, né? Então, assim, é sério o negócio, é sério. E quando você lê um texto desse, você fala, meu Deus, misericórdia. Você cai de joelho e fala, meu Deus, o negócio é complicado. Porque você começa a fazer uma autoanálise. Então, só botando as coisas na ordem. Também, nós somos pecadores e sabemos. E isso eu acho que é importante. É quando você chegar ali e a gente que tem a responsabilidade de dirigir o louvor, né? Você sabe que ali você tem que ter muito temor, porque você não é alguém que vai motivar a igreja, alguém que vai fazer a igreja, sabe, extravasar. Você não é isso, entendeu? A gente não é isso. A gente está ali para adorar, em primeiro lugar, e fazer a igreja adorar. Nós somos pecadores, tão pecadores como todo mundo que está ali. Então, o primeiro ponto é você reconhecer isso e você quer de joelhos realmente, reconhecer essa situação tua, tá? Porque tem muito artista aí e muitos pastores que querem fazer isso. Querem fazer um trabalho assim de showman, sabe, de ativar, parece mais aquele show mesmo de o piadista e animar a igreja e, sabe, sermão motivacional, sabe, essas coisas assim. E não esqueça o verdadeiro objetivo do culto, entendeu? Que é você realmente reconhecer que você não é nada. E que você está ali por pura misericórdia de Deus mesmo. Por isso que eu falei, quando você lê esse texto, você fica preocupado realmente, né? Então, essa é a sensação. Então, acho que tudo começa no reconhecimento do nosso pecado, da nossa situação, e não aquela arrogância nossa de chegar lá e falar com Deus, até mesmo determinando as coisas. Então, a gente ora realmente e adora com muito temor, temor mesmo. Eu acho que esse é um certo ponto. E a gente está muito acostumado com o fast food, né? Assim, as coisas muito rápido, automáticas. Chega lá, começa o culto, participa, acabou, vai embora. A palavra não foi boa hoje, não gostei dessa música de hoje, essa música está errada, o tom está errado, o Elias entrou errado lá, e sabe, ficou chato, não gostei. O som estava muito alto, a guitarra estava baixa, sabe, e vou embora.
É isso aí. Acabou. Então, assim, e a gente corre esse risco, sabe? De fazer essas coisas, né? Até mesmo de casa, reclamando das coisas também. Ah, não ficou bom, não gostei, ficou ruim. Ah, tá estranho hoje. A pregação foi estranha hoje. Não gostei, entendeu? Então, e essa acho que é um resultado muito da gente. Então, isso é uma crítica que eu faço, que eu levantei ali, que eu olho e vejo que a gente pode cometer esses erros, entendeu? E a qualidade do culto, vamos ser, assim, sendo sincero para vocês, uma vez eu perguntei isso até a pessoa da música, eu falei assim, até que ponto a gente arruma o som da igreja, né? E deixa o volume do pastor, a voz, o ambiente, o ar-condicionado, tudo perfeito, é simplesmente para o nosso conforto. Sendo realista, é para isso. O volume é confortável para a gente, né? Porque Deus não está ouvindo isso. No final das contas, Deus está ouvindo a sinceridade do nosso coração. É isso. Então, assim, tudo que a gente faz de bom, a gente faz realmente para a gente se sentir também bem ali. É importante isso. Mas o fato é que tudo isso acaba sendo um pouco para a gente mesmo. Quando, na verdade, o objetivo de tudo isso é nós estarmos bem, evidentemente. Não vamos estar pingando no meio do calor lascado, né? Sem ar-condicionado, como já aconteceu muitas vezes, aqueles sons exorbitantes, atrapalhando tudo, não. Porque a gente quer um espaço, né, bom, legal para isso. E a gente se sinta bem também, né? Mas o mais importante de tudo isso não é tudo aquilo, é a nossa inteireza naquele momento. Isso é que é importante. E isso que a gente não pode esquecer. Por isso que eu falei, parece que a gente entra numa forma automática de cultuar e a gente se esquece completamente disso, ao ponto de chegar na ceia, no orar, tomar a ceia de qualquer jeito, né? E ponto final, acabou. Não se preocupa mais com essas coisas. E isso é um risco muito, muito grande, entendeu? Então eu acho que é isso aí, reconhecer o nosso lugar, reconhecer quem somos, nós não somos nada, e é pura misericórdia de Deus, pura misericórdia de Deus, mesmo. E a nossa vida é só uma resposta. Fazendo um resumo de tudo aí, viu? É isso aí. É isso aí. A ideia que nós sempre temos que ter é que o culto é a Deus, né? O culto é a Deus, não é nosso, é a Deus. É nós juntos prestando um culto a Deus. É Ele que tem que ser louvado, é a Ele que nós temos que agradar. Se o meu irmão está desagradado do culto, então é realmente alguma coisa errada com ele. Se ele está criticando o culto, então ele está se colocando no lugar de Deus, né? E nós temos aqui, graças a Deus. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de cultos em outras denominações, em outras linhas teológicas, mas o culto que nós temos aqui, falando da nossa igreja, não tem realmente o que reclamar. Não tem o que reclamar. A gente precisa mesmo participar do culto ali como adorador. Não ser se colocar no lugar de Deus e assistir ao culto. Né? Isso não se faz. Assistir ao culto. Quem assiste o culto é Deus. Nós participamos e adoramos a Ele. Nós que fazemos o culto. Né? Só para a gente concluir. Acho que o Rafael quer falar aí. Não, acho que nunca pode falar isso. Achei que já tinha acabado. Já. Pode falar. Aí eu vou só finalizar com a conclusão. Aí depois a gente termina. Pode falar. Você tá aberto o microfone? Tá. Você tinha feito as perguntinhas que a Débora começou a cantar aqui. Oh, não. Oh, não. Oh, não, não, não. Realmente, é. E, o Douglas resumiu bem. Tem uma coisa aí, lá quando você falou que é a gente conhecer o Deus que adora, que eu pensei, depois eu vou falar isso aqui. Uma das características de Deus é a estabilidade e fidelidade. Então, ele é estável, ele é o mesmo, né? Às vezes a gente tá triste, aí você fala, eu preciso ir na igreja porque eu preciso ficar feliz. Aí, ou você tá, tipo, se sentindo distante de Deus, sem bênção. Aí você vai, eu preciso ir na igreja para agradar a Deus, para eu ser abençoado. Ou eu tô precisando de alguma coisa no trabalho, ou de dinheiro, sei lá, eu vou na igreja para receber um pouco disso.
parece que a gente é muito instável e a gente acha que Deus é diferente. Assim, também é instável, como se Deus, eu tivesse que ir à igreja para agradar a Deus de alguma forma, para eu me sentir bem ou para eu conseguir melhorar algum aspecto meu. Mas Deus é sempre o mesmo. Desde o primeiro dia que vocês ouviram falar, que nós ouvimos falar de Jesus há sei lá quantos anos atrás, ou algum tempo, aquele Deus que a gente ouviu pela primeira vez é o mesmo Deus que está ouvindo a nosso culto hoje. Ele é estável. Então, toda essa instabilidade, ela é nossa. Essa insegurança é nossa. Então, essa falta dessa noção faz a gente se achegar ao culto de formas diferentes. E, na maioria delas, não é para prestar o culto, mas para receber o culto. Então, quando o Douglas fala de avaliar, quando vocês falam de avaliar, é como se a gente estivesse colocando mesmo essa perspectiva de quem recebe, sabe? Recebi a comida do iFood, quantas estrelinhas eu vou dar para esse culto, né? Zé, quantos joinha merece esse culto hoje? Quantos joinha merece essa pregação e esse louvor? Né? E essa oração? Quanto like? Essa oração aí é muito sem poder, sabe? E isso tudo são avaliações baseadas na nossa perspectiva. Mas a gente tem que entender, e é a forma como Isaías fala ali, que quando eles se reúnem, né? Eles são lá no cadê? Quando eles se reúnem, ele fala que é uma multidão, né? Que tá todo mundo junto ali. Nós somos o povo de Deus reunido ali, entendeu? Não é sobre cada um de nós. Não tem que agradar cada um da multidão. É a multidão que tem que agradar a Deus. Então, estamos todos ali de frente para o templo. A única diferença é que quem está falando e conduzindo talvez esteja na frente da multidão, mas faz parte da multidão. O louvor, as pessoas que oram o pastor, eles estão juntos no meio da multidão, olhando para Deus e esperando que Deus receba o nosso culto. É por isso que o verbo do culto não é assistir, é prestar. É algo que se apresenta, né? Então, ou não, né? Será que eu estou fazendo certo mesmo, né? E a gente não tá, a gente é bem instável e ansioso nesse sentido, inseguro, né? Os versículos 16 e 17, eles me chamam a atenção porque fala assim: lavai-vos, purificai-vos. Começa daí. Já fala para a gente fazer uma análise, pedir perdão e reconhecer o nosso erro. Primeira coisa ele fala isso. Depois ele fala: tirai a maldade do vosso coração, né? Tira essa maldade do vosso coração diante dos meus olhos. E cessai de fazer o mal. Manda parar com isso. Ao pedir perdão e para com isso, né? Depois ele fala o quê? Apresentai-vos, aprendei a fazer o bem. Ele fala, né? Atendei à justiça, repreendei aqueles que fazem errado, né? Defendei o direito dos órfãos, e ele já fala da ação social, dessa coisa mais social, e pleitear a causa das viúvas, que é o que estava acontecendo, porque isso sem a primeira parte não adianta nada. É o cristão integral que oferece adoração a Deus, né? Que foi dito em algo, não é rituais. Deus não está preocupado com sacrifício, a quantidade de carneiro, de boi que você oferece, a quantidade de vezes, o tempo que você fica dentro da igreja. Não é isso aí. Deus, ele quer realmente corações sinceros, íntegros, cristãos íntegros. Na verdade, assim, Tempo o tempo ou o culto que você presta, eles vão ser avaliados depois do seu coração. Então, ele não fala para eles deixarem de fazer o sacrifício. Mas a questão é que eles estão fazendo o sacrifício com as mãos sujas de sangue. Então, como nós estamos indo no domingo? Essa é a questão. Não deixem de ir. Claro. Esse é justamente o raciocínio do capítulo, né? O desigrejados. É que a gente entenda que o culto não é sobre nós, o culto é sobre Deus. Então, o meu coração tem que estar bem com Deus, então eu posso fazer o culto de qualquer jeito. Não. O culto é o culto que Deus estabelece, mas ele parte de um coração que é um coração que Deus estabelece. Não é só o culto, é o coração que Deus estabelece.
Bom. Então vamos concluir. Alguém tem mais alguma coisa? Algum ponto? Então a gente pode concluir dessa forma. O Deus verdadeiro é o Senhor da aliança e nós somos o seu povo. Deus é único e sua adoração é exclusiva. Transformar os cultos em entretenimento, com direito a aplausos para os artistas, não honra a santidade divina. Seguir programações marqueteiras, também não. Multiplicar os programas de culto sem piedade pessoal será um desastre. Sem arrependimento e sem a mediação de Jesus Cristo. Temos nele o acesso, temos em Cristo o acesso, o caminho a Deus. Então nós precisamos nos aproximar dele, nos termos em que são apresentados nas Escrituras. Dessa forma, nós vamos oferecer a Deus um culto agradável. Amém. É isso aí. Muito bom. Vamos terminar com uma oração?